Oi, gente, bem-vindos ao Falando Nisso. Hoje, enfrentando a questão colocada por Regina Célia Carvalho sobre os transtornos de desenvolvimento global, principalmente no que se refere à conceitualização desse diagnóstico. Essa é uma pergunta aparentemente assim simples, quase que normativa, mas extremamente interessante, extremamente complexa. Porque os transtornos do desenvolvimento global, eles apareciam no DSM-4, né? Esse grande manual de psiquiatria apresentado pela Associação Psiquiátrica Americana e que, no fundo, reunia uma classe composta por 5 transtornos cujo diagnóstico era mais frequente na infância ou na primeira infância. Que diagnósticos são esses? Né? Autismo, que é uma patologia assim da recusa à relação com o outro, da dificuldade de uso da linguagem, da dificuldade de relação com o outro. Segundo, síndrome de Rett, que é um transtorno que apresenta assim convulsões, dificuldades que têm uma natureza mais ou menos neurológica, os chamados transtornos desintegrativos da infância, onde então você tinha um desenvolvimento relativamente normal, dentro do esperado, e que de repente começa uma espécie de pane geral, então a criança começa a apresentar dificuldades em diferentes áreas, né? Da alimentação ao sono, da relação ao contato com o outro, né? Isso comporia então o terceiro grupo dos transtornos do desenvolvimento global. O quarto grupo é a síndrome de Asperger, que é um tipo de autismo, mas caracterizado por certas áreas onde a criança tem um excelente desempenho, uma elevada capacidade de aprendizagem, é como se ela se especializasse num campo, né? Por exemplo, a memória, como aqueles crianças que sabiam de cor a lista telefônica da cidade de Chicago, ou aquelas crianças que são capazes de resolver problemas matemáticos absurdos, né, muito facilmente, ou que são capazes de compor e tocar músicas extremamente complexas. Isso então caracterizava esse subtipo do autismo que é então chamado de síndrome de Asperger. E o quinto quadro era o autismo atípico, né? O autismo que aparecia mais tarde, que não sinalizava uma parada assim do desenvolvimento, mas uma espécie de regressão, né? No dizer da Frances Tustin, que é uma psicanalista estudiosa do autismo na psicanálise anglo-saxônica. Mas então, definindo esse quadro, né, essa classe de quadros, né, os transtornos do desenvolvimento global, a pergunta que surge espontaneamente é por que essa classe ela foi eliminada. Né? Quer dizer, 14 anos depois, com a aparição do DSM-5, né, a gente não encontra mais esses transtornos globais do desenvolvimento. O que teria acontecido que em 14 anos, 5 síndromes, 5 quadros relativamente distintos entre si, simplesmente desapareceram. E no lugar disso apareceu um novo quadro, uma espécie de super quadro, né, que é o TEA, né, os transtornos do espectro autístico. No fundo, absorvendo dentro de si isso que um dia foi dividido em 5. E antes dessa divisão em 5, comportava ainda as chamadas psicoses da criança ou as psicoses infantis. O que a gente vê aí é, então, uma espécie de processo muito curioso de redução do diagnóstico específico para a criança. Então, outros diagnósticos, como o transtorno positivo, né? Como o transtorno do mutismo seletivo, ansiedade de separação, apego reativo, todos esses transtornos que estavam presentes em 2000 no DSM-4, eles são transpostos para a adolescência ou então eles desaparecem. O que será que está acontecendo que a gente precisa concentrar tanto assim o diagnóstico na ideia de autismo? Será que isso de fato reflete uma acuracidade clínica ou isso reflete uma tentativa de produzir uma política para um tratamento ou para apoio, né, dessas crianças, quiçá reduzindo o estigma que paira sobre o autismo, que muitos pais de autistas argumentam que não querem ver os seus filhos incluídos numa categoria que se aproxima assim da loucura, que se aproxima da psicose. Eles preferem ver os seus filhos numa categoria que está ligada assim a um déficit de desempenho. No fundo, eles teriam assim um problema de aprendizagem, eles teriam um problema de adaptação à escola, eles teriam um problema de funcionar no mundo de uma maneira distinta. Quer dizer, então há uma questão aí que é simultaneamente clínica e aparentemente ideológica. Né?
essa redução, essa compressão dos quadros, ela às vezes dificulta o tratamento, né? Ela impede que a gente veja que nem tudo dentro do autismo é de fato um autismo. Boa pergunta, Regina Célia Carvalho. No fundo, a antiga noção de transtorno do desenvolvimento global, ela talvez seja, pela sua extensão, mais interessante, né? Mais abrangente, mais humilde do que essa solução de transformar tudo em autismo, né? Obviamente, essas crianças que têm dificuldade de escolarização, que têm dificuldade de contato com o outro, que têm dificuldade de linguagem, elas não pertencem a um mesmo megagrupo chamado transtornos espectro autístico.